oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as... Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos e amigos, você que está me acompanhando, estamos juntos nesse momento de oração. E o meu desejo é que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos receba na presença dEle, que realmente nós tenhamos um momento de refrigério e de estarmos na presença do Senhor. E que a palavra de Deus possa encontrar esse lugar tão especial no nosso coração. Nós precisamos disso. Nesta semana nós estamos discutindo o tema façamos a diferença amando-nos uns aos outros. Ontem eu disse, façamos a diferença amando-se a si mesmo. Então está corrigido aqui, amando-nos uns aos outros. É claro que para você amar bem uma outra pessoa, você precisa também amar-se a si mesmo. Uma pessoa que não gosta de si mesma, ela tem alguma dificuldade de amar outras pessoas. Então nesse tema, nós começamos pensando em João 3,16, quando Jesus diz, porque Deus amou o mundo com tanta intensidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então é esse amor, nós precisamos entender esse amor, ainda que a gente não consiga viver esse amor, ainda que a gente não consiga amar da mesma forma que Jesus nos amou e que Deus nos amou, mas nós precisamos entender esse amor, ser alimentados por esse entendimento. Nós precisamos nos sentir felizes por entender esse amor do nosso Deus. Então nós começamos vendo isso, e também porque nós vamos lançar uma jornada, a jornada 3,16, tem a ver com esse amor e com a mensagem do Evangelho. Então se nós queremos desenvolver a prática, a pregação do Evangelho, nós precisamos entender esse amor de Deus. Nós vimos também que a maior causa de suicídio é a questão da solidão, e as pessoas precisam ter companhia e ter essa interação, esse relacionamento amoroso. Nós vimos isso também. E, então nós vimos que as pessoas têm uma enorme carência de amor. As pessoas têm essa carência, elas têm uma necessidade. Nós precisamos desse amor. E nós sabemos que na plenitude só Deus pode preencher esse amor. Mas nós precisamos de alguém de carne e osso do nosso lado que preencha esse amor, e nós precisamos preencher essa necessidade de amor nas outras pessoas. Então nós vimos que as pessoas têm essa carência, nós vimos que nós precisamos nos esforçar para fazer com que as pessoas tenham esse amor satisfeito. E nós vimos que nós vimos algumas formas desse amor, através dessas formas nós podemos ajudar o nosso semelhante a entender-se sendo amado. E hoje, então, quinta-feira, nós vamos dar prosseguimento. Então eu quero deixar bem pontuado, as pessoas têm uma necessidade, uma carência muito grande de amor. E aí depois nós vimos que nós precisamos nos esforçar para entender como demonstrar esse amor. E hoje nós vamos ver, então, um entendimento, hoje como praticar esse amor verdadeiro. Então, de hoje e amanhã nós vamos concluir entendendo que nós precisamos praticar esse amor. E isso é uma decisão, nós precisamos tomar essa decisão. Nem sempre nós merecemos ser amados e as pessoas não merecem ser amadas, mas nós precisamos decidir amar.
Do mesmo jeito que Deus nos amou apesar de, nós precisamos amar as pessoas apesar de. E eu já disse nessa semana, e falei que iria repetir isso, eu quero deixar isso muito claro, que nós precisamos ter pensamentos amorosos. Eu enfatizei que as coisas começam na cabeça, no nosso pensamento. Nós precisamos ter pensamentos amorosos e então tomar nesse pensamento amoroso, tomar decisões amorosas, planejar ações amorosas. Aí nós precisamos executar. Então, pensamentos amorosos, ações amorosas, e aí nós vamos ter então as emoções amorosas. Tá? Em Romanos 5, verso 5, a palavra de Deus diz assim: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus já nos deu Jesus como Senhor e Salvador. Deus nos deu a sua palavra, a Bíblia Sagrada, e Deus nos deu também o Espírito Santo. São dádivas de Deus, são presentes de Deus para nós. E o Espírito Santo, então, diz aqui o texto: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo vem e ele derrama esse amor no nosso coração. Quando fala nesse derramar, eu fico imaginando o sorvete. Quando você coloca aquela cobertura no sorvete, parece que depois de tudo que Deus nos faz, o Espírito Santo vem e cobre esse tudo que Deus fez com amor, e ele derrama esse amor, e aí o nosso cálice se transborda. Nós precisamos sentir isso, nós precisamos viver isso, vivenciar isso. E então, você pode estar pensando, mas como praticar esse amor? Como praticar? Você pode praticar isso na atitude de servir um cafezinho. A forma que você serve o café, a forma que você convida alguém para tomar um café. Talvez na rua, a forma que você convida a pessoa: vem cá, vamos tomar um café. E você paga aquele café. Isso é uma ação amorosa. Talvez a forma de uma refeição, de você convidar a pessoa para uma refeição e você dizer: eu quero ter o prazer de tê-lo almoçando aqui comigo, ou jantando, ou lanchando, eu quero isso. Eu quero ter esse prazer. Uma vez uma pessoa disse assim: pastor Arildo, eu quero que eu vou te dar o prazer de ir à minha casa, e o senhor vai conhecer a minha casa, eu quero te dar esse prazer. Eu pensei assim: eu não quero ir nessa casa. Eu quero ir numa casa em que a pessoa tenha prazer em me receber. Então nós precisamos agir assim. Nós precisamos fazer as coisas para que as pessoas sintam que nós estamos sendo felizes em fazê-las, em recebê-las, em atendê-las. Então elas precisam sentir essa alegria. Então, uma refeição, talvez um abraço, essa atitude, quando você abraça celebrando mesmo a pessoa do outro, a presença do outro, cumprimente desse jeito, com gestos, palavras. Então, quantas vezes nós precisamos dizer palavras que animam, palavras que edificam, palavras que elevam, palavras amorosas. Então, são essas práticas que nós devemos desenvolver para que o outro possa sentir que está sendo amado. Então, pratique o amor através dessas práticas que eu mencionei, mas através da evangelização. Se você conhece o poder do Evangelho, porque Deus te amou de tal maneira, então compartilhe esse amor de Deus através da mensagem do Evangelho. A palavra de Deus, então, João 3,16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou a tal ponto que deu o seu Filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. Então nós precisamos nos amar, praticando, pregando, compartilhando a mensagem do Evangelho. Há bastante tempo, há muito tempo atrás, eu ouvi o executivo da junta da nossa Aliança Batista Mundial. E ele contou que naquele tempo que havia lá a União Soviética e a Romênia, então, não havia liberdade de pregação, mas eles permitiram, eles autorizaram uma igreja construir a sua capela, o seu templo. E aquela igreja construiu. Então a igreja comunicou, mandou cartas para várias outras igrejas na Romênia, e os crentes vieram, acamparam ao redor da igreja e tal, e ficaram ali. E eles passaram ali alguns dias celebrando a construção daquele templo e glorificando a Deus. Os vizinhos não eram crentes, os vizinhos nem mesmo acreditavam em Deus. Mas os vizinhos começaram a perceber aquela interação entre os evangélicos, entre os crentes, entre os membros da igreja, e eles começaram a perceber que eles se amavam. E os vizinhos então conversavam e falavam assim: vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam. Aquela festa terminou, cada um voltou para sua casa, para sua cidade, e ficou aquela igreja
pequenina, ali. E aí os não crentes começaram a se aproximar e começaram a querer fazer parte daquela comunidade amorosa, porque eles perceberam. E eles diziam, vejam como eles se amam. Nós precisamos nos amar. E aí, a maneira de evangelizar mais eficiente é demonstrando através do nosso relacionamento amoroso. Então, pratique o amor também através da adoração. As pessoas precisam perceber que quando nós adoramos a um Deus que nós o amamos. Nós não o adoramos porque nós queremos ficar felizes, nós queremos celebrar, queremos nos alegrar. É como se fosse um descarrego. Não é isso. Na adoração nós estamos dizendo, Deus, eu te amo, Deus, nós te amamos, Deus, nós temos prazer em estar na tua presença. E quando as pessoas percebem isso, elas dizem, eu também quero conhecer esse Deus. Como eu faço para conhecer esse Deus? Aí você diz para ele, você aplica o plano de salvação. Nós precisamos também desenvolver esse amor e praticar esse amor, como eu estou dizendo até agora, através dos nossos relacionamentos. Jesus diz em João 13, verso 34 e 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, no nosso relacionamento, as pessoas precisam perceber que nós nos amamos, pais amando seus filhos, filhos amando seus pais, o esposo amando a esposa amando o esposo, os crentes se amando, amando a liderança da igreja, pastor amando os diáconos amando o pastor. Nós precisamos viver uma comunidade de amor. E as pessoas precisam perceber isso. Há muito ódio lá fora, há muita guerra, há muito desentendimento, todos querem puxar o tapete uns dos outros. E quando eles percebem que há um lugar onde as pessoas se amam, eles querem fazer parte desse grupo. Então precisamos nos amar através desse relacionamento amoroso. Nós precisamos também praticar esse amor, buscando um crescimento espiritual. Como é que eu cresço espiritualmente? Você vê pessoas que são crentes evangélicos, líderes evangélicos, mas a postura deles, a palavra deles, a arrogância deles, as atitudes deles, demonstram que eles não amam. Nós precisamos demonstrar que nos amamos. Nós precisamos então, e como é que nós fazemos isso para demonstrar que nos amamos? É buscando a edificação na palavra de Deus, estudando a Bíblia, procurando entender a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz assim, em Efésios 4, verso 16, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento. Então, o corpo, podemos pensar na família, o corpo ali, os filhos, o papai, a mamãe e tal, o corpo familiar. Mas pensando aqui, o texto está pensando na igreja. Então a igreja, as peças da igreja, os membros da igreja, então aí o texto diz assim, do qual todo o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação desse mesmo, em amor. Então tudo isso aqui que o verso 16 do capítulo 4 de Efésios diz, tudo isso aqui está alicerçado no amor. Se houver amor, vai haver todo esse crescimento, toda essa edificação. E para terminar, pratique esse amor através do serviço. A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 3, verso 18, filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. Precisamos amar com atitudes, com gesto, com trabalho, com serviço, servindo-nos uns aos outros. Isso precisa acontecer na igreja, precisa acontecer em casa, precisa acontecer lá no local de trabalho. Nós precisamos ser pessoas dadas a servir ao próximo. E as pessoas vão perceber que nós as amamos através do serviço. Como é que você diz que ama se você não serve? Também Gálatas, capítulo 6, verso 2. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Eu contei aí, eu acho que na terça-feira, daquele homem que comprou a passagem para viajar e ele chega no aeroporto, o trânsito estava engarrafado e ele atrasou, e ele chega apressado e ele vai andando a passos largos e depois ele começa quase que correndo e de repente ele tropeça numa menina, naquele saguão cheio do aeroporto, a menina cai, a menina estava com uma caixa com peças de quebra-cabeça e espalhou aquelas peças todas. Aquele homem apressado, ele se abaixa,
pede desculpas à menina, e ele começa a juntar aquelas peças, todas as peças, coloca na caixa, fecha a caixa e gentilmente entrega para aquela menina. E a menina olha para ele e fala assim: o senhor perdeu o seu voo. Ele disse: sim, filha, eu perdi meu voo, mas está tudo bem com você? Tudo bem? O Senhor é Jesus? O Senhor é Jesus? Com isso, meus irmãos, nós entendemos que quando nós valorizamos as pessoas, quando nós dedicamos tempo às pessoas, quando nós servimos as pessoas, quando nós valorizamos as pessoas, nós estamos externando o nosso valor. Nós somos discípulos do Senhor Jesus e nós precisamos nos parecer com Ele. E aquela menina olhou para aquele Senhor e falou: o Senhor é Jesus? Então que Deus nos abençoe, para que nós possamos viver intensamente atitudes amorosas, para que as pessoas possam perceber que nós nos parecemos com Jesus. Em nome dEle, eu quero orar. Pai querido, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado por esse momento e por essas reflexões. Obrigado pela alegria que o Senhor tem colocado no meu coração de poder compartilhar sobre este amor que o Senhor tem para conosco. E eu peço, Pai, nos abençoe para que nós possamos externar um pouco desse amor. Que as pessoas possam perceber que nós nos parecemos com o Senhor, porque somos Teus discípulos e nos amamos uns aos outros. Eu peço a Tua bênção sobre cada pessoa que está me acompanhando. Eu peço também, Pai, que o Senhor de que eles possam perceber que o Senhor está atento aos clamores deles, às necessidades deles, às angústias deles. Que cada pessoa que está me ouvindo, Pai, possa sentir que eles são alvos do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua benignidade. Atenda os clamores dos Teus filhos, Pai. O Senhor sabe o que cada um está precisando. Eu peço que o Senhor responda aos pedidos de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e até amanhã. Até amanhã. Eu disse numa dessas noites anteriores que houve um pedido para que esse momento de oração ele passasse para as 10 horas. Então, por enquanto, está sendo às 11 horas, 23 horas. E eu queria saber de você. Então, se você puder, coloca lá no recado lá, se você acha que deve realmente ser mais cedo um pouquinho, às 10 horas, ou se deve continuar às 23 horas, anteceder para as 22 ou continuar às 23. Que Deus te abençoe, uma boa noite para você. Agora tem o seu momento de oração com a sua família. Se você tiver esse privilégio de estar agora em família, ore com a sua família, ore pela sua família. E se você estiver sozinho, ore sozinho, mas ore pela sua família, ore por você, ore pela nossa igreja e ore pelo nosso querido Brasil. Ore pelo nosso querido Brasil. Ore pelo presidente da República, como tantas pessoas infectadas pelas quais estamos orando. Ele também agora está infectado, precisando das nossas orações. Que Deus a todos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Orar